Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga do coração, a Beth, que ela veio fazer a leitura do Evangelho para a gente hoje. Ela vai ler os trechos e vai comentar para a gente. Ela vai fazer o capítulo 8, itens 20 e 21. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Interessante, né? Nos dias atuais. Acho que veio a calhar o tema, né? Não sei. Oh, minha querida amiga do coração, que alegria poder recebê-la, aprender um pouco com os ensinamentos de Jesus que você vai passar para a gente. Gratidão pela ajuda, pelos minutinhos sagrados que você vai nos doar para a gente aprender um pouco, né? Com você que vai passar. Deus abençoe, gratidão e volte mais vezes. E, por gentileza, você pode iniciar com uma prece? E a tarefa, como é quinta, à noite 21, a tarefa hoje é de 20 no mínimo, até 30 minutos, né? Porque é uma coisa menor. Então, Tá? por gentileza, é com você, amiga. Obrigado. Muito boa noite. Eu que agradeço essa oportunidade de grande aprendizado para mim, né? Quando a gente prepara, a gente aprende. E pedindo a Deus, a Jesus, que abençoe todos nós que aqui estamos, os nossos lares, os nossos familiares, as nossas atividades diárias, os nossos estudos, a nossa saúde. Que assim seja. Então, essa mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 20 e 21, né? Quem traz é o Vianney, e ele foi cura de Ars. Cura é um padre que é responsável por uma paróquia. Ars era uma pequena região na França. E ele nos trouxe essa mensagem em Paris, no ano de 1863. O Allan Kardec evocou o Vianney lá na Sociedade de Estudos Espíritas, né? Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque estava presente uma mulher cega. E aí o Allan Kardec evocou o Vianney para trazer uma mensagem de consolo, de coragem para ela. Então, o Vianney diz assim, o cura d'Ars, né? Por que vocês me chamaram? Para impor as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Impor as mãos, quer dizer, dar um passe e transmitir os fluidos salutares. E ele continua, que sofrimento, bom Deus, perdeu a vista, e as trevas se fizeram para ela, pobre criança, que ore e espere. E aí o Vianney diz que ele não sabe fazer milagres sem a vontade de Deus, que todas as curas que ele realizou quando esteve encarnado foram atribuídas ao Pai Celestial. O, o, a Igreja Católica o considera um santo, o Santo Cura d'Ars. O nome dele era João Maria Batista Vianney. Foi um sacerdote francês e foi canonizado pela Igreja Católica. Inclusive, no dia 23 de abril de 1928, a Igreja o nomeou o padroeiro dos párocos. E o Vianney, ele era de origem simples, mas tinha um grande coração. Desde criança, trabalhava no campo. E não havia escola lá perto. Então, ele não sabia ler nem escrever. Mas, quando ele completou 17 anos, uma escola foi fundada na sua aldeia e ele, então, aproveitou para se alfabetizar. Porque, desde pequeno, ele queria seguir o sacerdócio. E aí ele aprendeu a ler e escrever e
entrou num seminário na cidade de Lyon, na França. E então ele foi nomeado pároco, né, depois de se tornar padre, o pároco de uma pequena comunidade chamada Ars. E ele gostava de ficar longas horas no confessionário, ouvindo o desabafo dos fiéis, tanto que aquela pequena igreja acabou sendo chamada o Grande Hospital das Almas. E diariamente vinha uma multidão de todas as partes da França para se confessar com ele. Ele fundou uma instituição para acolher os órfãos, ele visitava os enfermos, as famílias mais necessitadas de Ars, né, da aldeia de Ars. Ele curou alguns cegos e ele ensinava que a doença física tem por causa a doença da alma. E ele até restaurou a igrejinha que havia naquela localidade. E ele dizia, quando encarnado, se soubéssemos bem o que é um padre na terra, morreríamos não de medo, mas de amor, que ele tinha um grande coração, fazia o bem para muita gente. Então, voltando aqui para o Vianney desencarnado, em espírito, trazendo a mensagem para Allan Kardec e para a mulher cega. E o Vianney diz que, na aflição, levantemos os olhos aos céus, dizendo, meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, porque a alma doente é que é a causa das doenças físicas. Então, muito sabiamente, lá no século XIX, ele já disse, né? Fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. E ele segue dizendo: Deus sempre ouve as nossas preces. Deus nos dá força, nos dá coragem e talvez a cura, como recompensa da nossa abnegação. Abnegação é quando nós renunciamos aos nossos próprios interesses em prol do próximo. Abnegação, nós nos sacrificamos para ajudar o próximo. E aí o Vianney está dizendo, talvez Deus nos dê a cura se nós formos abnegados. Se, né, Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. A doença dos olhos é decorrente de alguma má escolha do passado. E aí, sendo abnegado nessa existência, se sacrificando em prol do próximo, nós estaremos compensando o mal que cometemos. Então, haverá a recompensa da cura. E o Vianney fala para Kardec, olha, já que estamos num grupo de estudos, eu vou explicar. Os que estão privados da vista, ou seja, aqueles que estão cegos, são bem-aventurados por estarem espiando, por passarem por essa dificuldade. Jesus disse: é necessário arrancar o olho se ele for mau, para não ser a causa da nossa perdição. E aí o Curadars escreve: há muitas pessoas na Terra que usam mal a sua visão. Seria preferível fossem cegos para não acumularem dívidas kármicas. Usar mal a visão. Como é que a gente usa mal a nossa visão? Quando a gente se entretém com livros, filmes deprimentes que nos incitam à violência, aos vícios, ou quando somos testemunhas oculares de algum delito, né? A gente viu o fato acontecer, e em vez de testemunhar né, fielmente, honestamente, nós deturpamos os fatos, nós somos desonestos, nós mentimos. Isso é usar mal à vista.
A, o Vianney fala, se a pessoa é cega, ela é bem-aventurada, porque o olho não será mais causa de escândalo, de queda. Poderão viver a vida das almas, ou seja, transcender a matéria, evoluir espiritualmente. Vianney fala, essas pessoas podem ver mais que aqueles que têm visão. Por quê? Porque elas olham para dentro de si, ampliam a sua visão espiritual e, por isso, passam a conhecer-se mais, ampliam a sua consciência, a sua percepção, fazem as mudanças necessárias, ou seja, a reforma íntima, que é para isso que nós estamos aqui na Terra, para evoluir espiritualmente. E então essas pessoas que não têm a visão, elas não estão mais distraídas com os chamados da matéria, com a fama, com a fortuna, com o poder. E aí elas se voltam para dentro de si, fazem essa introspecção, essa autoanálise que leva ao autoconhecimento e à reforma íntima. O Vianney fala para essa cega, né? Então, depois que ele explicou para o Kardec o porquê de ser bem-aventurado por ser cego, porque temos a oportunidade de fazer esse mergulho interior e não estaremos usando os nossos olhos, né, para o mal. Então, esses dois motivos acabam nos protegendo, por isso somos os bem-aventurados. E aí ele se volta para a cega, e dizendo para ela: espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe se esta alegria não te perderia? Ou seja, ela provavelmente está passando por uma expiação, um resgate, ou pode ser uma prova, pode ser que ela tenha escolhido, porque a expiação é algo imposto, é para quitar as nossas dívidas do passado. A prova não, o espírito escolhe passar por uma dificuldade para evoluir mais depressa. Em ambas as situações, tanto na expiação como na prova, o espírito avança na sua evolução. Então, ela, o que acontece? Ela provavelmente usou mal a sua vista em outras vidas. Aí, ou pediu para vir cega, ou foi-lhe imposto. E aí, né, por isso que o Vianney fala, espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Ou seja, quem sabe ela não voltaria a usar mal os seus olhos? Ou quem sabe ela pediu para passar por essa situação, para evoluir, mas aí esse planejamento vai por água abaixo? Ou então, se é a quitação de uma dívida, aí essa quitação fica para as encarnações seguintes. Tudo que acontece na nossa vida acontece por um propósito maior. Qual é esse propósito? É o nosso crescimento espiritual. E nessa parte, né, do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Allan Kardec faz uma nota. Diz assim: as nossas aflições têm as suas causas em vidas passadas. Se alguém, pois, é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele causa de queda. Então, usou mal a visão, cegou alguém, né? Ou usou mal a visão, como nós dissemos, né? Ver as coisas e nos leva à violência, desonestidade, ou cegou alguém, ou não cuidou da própria saúde. Então, diz Allan Kardec, essa pessoa sofre a pena de talião, olho por olho, dente por dente. A pessoa faz o mal, recebe o mal. A pessoa faz o bem, recebe o bem. Fez um mal pequenininho, né?
recebe um mal pequenininho, uma expiação menor. Fez um grande mal, vai receber uma grande expiação, às vezes até parcelada, né, para muitas encarnações. É a lei de ação e reação. A cada um segundo suas obras, sejam essas obras boas ou más. As obras boas, lógico, vão trazer tudo de bom: felicidade, saúde, harmonia, paz de espírito. E as obras más vão trazer esses momentos de desafio, de aprendizado. E aí nós vamos para o Espírito Emmanuel, no livro que ele escreveu com Chico Xavier, né, psicografado pelo Chico, Reconforto, um capítulo chamado Nas Linhas do Bem. Então, o Emmanuel, né, nos dá uma orientação de como adquirir essa visão espiritual, de como olhar para dentro de si e crescer espiritualmente. Diz ele: acender a luz da boa vontade no nosso coração, ter boa vontade para realmente fazer o bem, engrandecer o espírito, procurar trabalhar incessantemente para adquirir o conhecimento e para ampliar essa visão espiritual. E ele fala: quando nós vemos claramente, nós compreendemos mais. E quando nós compreendemos mais, compreendemos a vida, compreendemos os acontecimentos, compreendemos a nós mesmos, compreendemos os outros. Aí, diz Emmanuel, nós adquirimos uma largueza de ideias, né? Então, as ideias brotam na nossa mente, nos clareiam o nosso entendimento, aprendemos mais sobre nós mesmos. E quando compreendemos também, diz Emmanuel, nós aprendemos a sair do nosso egoísmo, abandonamos, diz ele, a concha do egoísmo milenar. A gente olha para os outros com olhos de amor, com olhos de bondade, percebendo que nós também já passamos por isso, ou sofremos da mesma forma como ele sofre. Então, nossa compreensão aumenta. E ainda Emmanuel, num outro livro chamado Fonte Viva, psicografado também pelo Chico Xavier, no capítulo Na Presença do Amor, nos dá também umas dicas de como evitar usar mal os olhos. Aí, usar mal a vista, a visão, né? Dizer: quem ama o próximo, compreende. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. Então, usar bem os olhos é amar, é compreender para ver somente o bem no próximo. E aí, eu gostaria de ler a oração da manhã, belíssima oração, provavelmente muitos já conheçam, e será aqui a nossa prece de encerramento. Diz essa oração: no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver, além das aparências, teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia
eu te revele a todos. Então, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ajude a ver somente o bem no nosso irmão, que possamos afastar do nosso ouvido toda calúnia, que possamos só ter ódios de ver o bem. Senhor, que possamos ser bondosos e alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a presença de Deus. Obrigada, amigos queridos, que a paz do Mestre nos acompanhe sempre.